sob o nome iuris de oppressive publicity. Está lá no direito inglês. Aliás, o direito inglês é o que é mais severo no controle da publicidade opressiva, no plano penal, pela restituição do crime de publicidade opressiva através desse Act de 1911, mas também o controle dos abusos da liberdade de expressão no que diz respeito aos direitos de personalidade. Não há um país no mundo que seja tão mais rigoroso com relação às garantias do direito de personalidade do que a Inglaterra, no caso do Reino Unido. Sabe o que isso gerou até? Gerou uma curiosidade. Quando há publicações que circulam nos Estados Unidos, língua inglesa, e nos países do Reino Unido, ninguém entra com ação de indenização nos Estados Unidos, só na Inglaterra, envolvendo. Por quê? Porque o direito inglês é severíssimo na proteção dos direitos de personalidade. Os americanos são os mais tolerantes. O hate speech nos Estados Unidos é respeitado, ele é protegido. Por exemplo, um membro da Ku Klux Klan, num precedente Brandenburg versus Ohio, ele entrou na casa de um cidadão negro com uma bandeira e uma cruz. Entrou, invadiu a casa, chegou no backyard, no quintal, e incendiou a cruz. Então ele foi preso por racismo e por invasão de domicílio. Foi condenado pelos dois crimes. A Suprema Corte Americana o absolveu da imputação de racismo, dizendo que ele estava protegido pela manifestação, pela primeira emenda, e manteve a condenação grave pela invasão de domicílio. Então, os Estados Unidos, os americanos protegem desde Holmes o hate speech. É o único país do mundo civilizado que tem esse coeficiente de tolerância ao hate speech. Por quê? O Justice Holmes, e isso está na cultura do common law, ele afirmou num precedente da sua época que ele falou the marketplace of ideas, o mercado das ideias. Ele diz assim, o maior remédio para ideias erradas é submetê-las ao debate público. Então isso é uma filosofia que está na base da experiência americana, do sistema da common law. Então é o sistema mais, vamos dizer assim, mais tolerante com relação ao hate speech. Todos os sistemas dos países homogeneos, todos são rigorosos no combate ao hate speech. Isso gerou uma coisa curiosa. As ações de indenização por hate speech, principalmente em matéria de publicação de livros na Inglaterra e nos Estados Unidos, chegou a um nível tal, a condenação na Inglaterra, que os americanos reagiram. O Congresso americano baixou uma lei e o presidente Obama, em 2010, referendou a lei, não vetou a lei, aceitou a lei, quer dizer, sancionou a lei, que estabelece a impossibilidade de cumprimento das decisões indenizatórias por hate speech proferidas na Inglaterra, dizendo que os americanos não cumpririam essas decisões por incompatível com a ordem pública americana de que seria expressão nuclear, a ordem jurídica representada pela primeira emenda. Então tem uma lei nos Estados Unidos, uma lei americana, que diz que as decisões condenatórias proferidas lá na Inglaterra não são execuíveis nos Estados Unidos, porque incompatíveis com a primeira emenda. Mas o resto do mundo se louva nas convenções internacionais, todas extremamente rigorosas, seja no enfrentamento e na superação da publicidade agressiva, até como ilícito, seja com relação ao enfrentamento e superação das questões relativas ao hate speech, que tanto afeta os direitos de personalidade dos atingidos. Veja como é relevante isso. E aí eu chego à referência que a professora Schreiber fez ao precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos. Eu tive já a oportunidade de examinar e usar muito o precedente. É o precedente mais importante que se tem conhecimento, produzido no âmbito democrático. Nós estamos falando da União Europeia, estamos falando
de uma decisão proferida no contexto em que vige a Convenção de Direitos mais avançada do mundo, que é a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. Pois bem, todos os países da Comunidade Europeia, obviamente, renunciaram parcela de sua soberania para a Corte Europeia de Direitos Humanos. A lei de mídia da Áustria, o Mass Media, no artigo 23, define o crime de publicidade opressiva. Eu cheguei a ler a motivação, quer dizer, a expulsão de motivos que gerou a lei. Eu li essa expulsão, fui buscar nos arquivos do Google, etc. E eu encontrei a expulsão de motivos, que era justamente preservar, preservar a rigidez da jurisdição em face da publicidade opressiva. E o que é que ocorreu? Com base no artigo 23 do Media Act da Áustria, um jornalista chamado Alfred Form, ele era o principal responsável por uma revista famosíssima de circulação nacional chamada Perfil, na tradução, Perfil. Então ele se apropriou do caso de um ex-vice-chanceler e ex-ministro das Finanças da Áustria, se apropriou do caso e começou a publicar uma série de artigos dizendo: tem que ser condenado. Se não for condenado, é pizza. Como é que esse tribunal não vai condenar um indivíduo que fez isso? Figura pública, fez uma campanha pela condenação. O próprio Ministério Público, que promovia a ação contra o ex-ministro das Finanças, o que fez? Moveu uma ação penal contra Alfred Form. Ele foi condenado pela Corte de Cassação da Áustria, a decisão de primeira instância foi absolutória, o Ministério Público recorreu, ele foi condenado na segunda instância, instância última, e na perspectiva do cumprimento da pena, foi uma condenação criminal, não foi por danos morais, o que é que ocorreu? Ele entrou com a reclamação perante a Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia é uma corte que tem jurisdição sobre todos os Estados que integram a União Europeia. A Comissão Europeia faz um juízo prévio de admissibilidade, para não sobrecarregar a Corte Europeia, e estimou que a matéria tinha grande relevância, porque havia necessidade de se ponderar dois valores magnos no sistema: liberdade de informação, no caso consubstanciada na liberdade de imprensa, de um lado, e de outro, a liberdade que os tribunais têm, caminhando para concluir, que os tribunais têm para decidir questões relativas à liberdade com absoluta independência e imparcialidade. Então, a matéria evoluiu para a Corte Europeia de Direitos Humanos, que proferiu o mais belo e profundo acordo sobre ponderação de direitos e garantias num contexto de uma sociedade democrática, como são todas as sociedades que integram a União Europeia. Então, todos podemos ver que certas posições que no Brasil são assumidas contra as tentativas de estabelecer controles contra a publicidade opressiva não têm razão de ser, não tem sentido. Então, nós temos a parte de continuar lutando pelos direitos e garantias, nós temos que buscar também outros meios e modos de enfrentamento dessa questão que tanto nos preocupa, porque não só compromete os direitos de defesa, mas, acima de tudo, põe em risco a rigidez da jurisdição. Muito obrigado.